A palavra de Deus hoje está em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Que palavra maravilhosa dita por Jesus. Jesus estava respondendo a um pedido dos discípulos, que disse a Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. Então Jesus, explicando aos discípulos, disse: quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas, que eles têm prazer em orar em pé nas esquinas e nas igrejas, a fim de serem vistos pelos homens. Lembrando que Jesus não está questionando o fato de orar em pé. Jesus não está questionando o fato de orar em esquinas, de orar no templo. Jesus está questionando o motivo. E eles faziam isso com a intenção de se aparecer, de mostrar que oravam, de mostrar que eram espirituais. Quanto a isso, Jesus então responde no versículo 6: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Que ensino maravilhoso, irmãos. Quando nessas palavras, nós vemos algumas coisas importantes. A primeira delas é a privacidade. Quando a Bíblia diz assim: entra no teu quarto e fecha a tua porta, ele está falando de privacidade. Quando nós vamos falar com Deus, nós precisamos de ter privacidade com o nosso Deus. Por alguns momentos nós vemos na Bíblia o próprio Jesus utilizando da sua privacidade na sua comunhão com Deus. Olha o que diz em Mateus 14, 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando à tarde, já estava ele só ali. Jesus e Deus a sós. E Jesus falava com Deus. Privacidade. Olha ainda no livro de Lucas 22, 41. E apartou-se deles, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Jesus se afasta dos discípulos e começa a orar, estando em privacidade com o Pai. Ainda Lucas 5,16 diz: ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Então Jesus está ensinando aquilo que ele vivia. E ele diz: quando vocês forem falar com o Pai, procure um lugar privativo. Procure ficar de forma isolada. Você e Deus, Deus e você. E então você ora ao Pai. Segunda coisa importante é a prioridade. Por que prioridade? Quando o texto diz: entra no teu quarto e fecha a tua porta, isto mostra prioridade. E quando falamos de prioridade, não conseguimos esquecer de Jeremias 29, 13. Olha o que diz a palavra de Deus: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o coração. Todo o coração fala de prioridade. Deus é a máxima em nossa vida. Ainda em Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus precisa ser o centro, Deus precisa ser a prioridade, Deus precisa ser o primeiro plano em nossas vidas. Mas ainda o texto fala de intimidade, porque olha como diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. Isso fala de intimidade. Quando você fecha a porta do seu quarto, fala de intimidade. E nesse caso, intimidade com Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz no livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Comunhão, entendamos comunhão como intimidade com Deus. Fechar a porta está dizendo que nesse momento, nada mais é tão importante quanto a comunhão e intimidade com Deus. Você está pela fé diante do trono de Deus, expondo
a sua adoração, expondo a sua gratidão, expondo a sua confissão e a sua petição. Toda a distração ficou para fora, todos os obstáculos ficaram para fora. Em sua intimidade com Deus, só cabe você e Ele. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora teu Pai que está em secreto. Quarto ponto, você fala em secreto e é recompensado publicamente. Olha o que o texto diz, tudo quando orares, fecha a tua porta, ora com o teu Pai, ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Antes de estar em pé diante do público, esteja de joelhos diante de Deus. Antes de estar no campo de batalha, passe tempo no campo de treinamento. Ninguém precisa ver a sua intimidade com Deus, mas todos verão a resposta de Deus na sua vida. Portanto, separe um tempo para você e Deus. Tenha intimidade com Ele. Dê a Ele a prioridade em tudo. Seja íntimo dEle e desfrute das abundantes bênçãos de Deus em sua vida. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe e até a próxima reflexão.